Jesus nasceu sob o domínio do Império Romano, que dominava o mundo da época, debaixo da ordem do imperador César Augusto. César Augusto foi o primeiro e o maior dos imperadores no Império de Roma e reinou por volta de 30 a.C. até 14 depois de Cristo. No ano 27 a.C., o Senado romano deu o título ao imperador César de Augusto. Augusto é uma palavra que no latim ela tem o significado de grande dignidade, exaltado, e uma pessoa digna de toda a reverência. Assim era tido o imperador César Augusto como um deus, mais ou menos num paralelo com os faraós que dominaram no tempo do Egito, eram tidos como um deus. Então você vai observando que ele era adorado ali como um próprio Deus, né? A expectativa dos religiosos, o povo judeu, estava dividida entre a vinda de um Messias para libertar o povo judeu do domínio romano, e uma das expectativas também era a vinda do Messias para curar as enfermidades do povo, as doenças, o sofrimento do povo. E uma das expectativas também era que o Messias prometido viesse para tirar as dores, o sofrimento e o jugo de Roma. Mas a prioridade a qual Jesus veio, nasceu nessa terra, a missão prioritária que é anunciada pelos anjos, a qual leitura que vamos ler logo mais, em Lucas capítulo 2, ele veio para salvar. Assim podemos ver quando o Senhor se apresenta àquela mulher samaritana e a mulher observa que Jesus se identifica como sendo o Messias. Ele fala para ela: eu sou, né, o próprio Messias. A mulher corre ali a Samaria e vai buscar ali no seu povo, dizer ao seu povo que tinha encontrado o Messias. Aquelas pessoas vêm ter com Jesus e ali Jesus vai até Samaria, fica 2 dias em Samaria, e ali ele fala com aquelas pessoas, dá o relato do porquê ele veio aqui. E aqueles homens falam, aqueles samaritanos falam que estavam crendo no Senhor, não somente porque a mulher tinha falado, testemunhando de Jesus, mas estavam crendo porque eles ouviram o próprio Senhor falar. E assim eles dizem: verdadeiramente este homem é o Cristo, o Salvador do mundo. Essa foi o motivo principal qual Jesus veio a este mundo, para trazer tão grande salvação. O texto que nós queremos estar passando aos irmãos e ler, como nessa introdução, agora o texto da palavra de Deus, em Miqueias, no capítulo de número 5, um texto bem conhecido, capítulo 5, no versos 2, que diz assim a palavra do Senhor. No texto que antecede essa leitura, fala a predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A palavra profética aqui de Miqueias. E agora em Lucas capítulo 2, propriamente, fala do nascimento de Jesus. Vamos ler até o versículo 5, depois nós vamos estar expositivamente falando alguns versículos, até o versículo 20, onde vamos concluir essa mensagem. O propósito do nascimento de Cristo. O propósito do nascimento de Cristo. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1, capítulo 2, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Algumas Bíblias têm o nome de Cirênio como Quirino, é a mesma pessoa aqui.
e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia. José veio de Nazaré até Judéia, em Belém, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, nesses primeiros 5 versículos, nós sabemos e entendemos que nem César Augusto e nem Cirênio ou Quirino sabiam desta profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas Deus, para que se cumprisse a palavra profética de Miqueias, ele usa até um imperador pagão para que levantasse, fizesse aquele decreto e as pessoas fossem para o censo e fossem contadas ali em Belém. Cada um ia ser contado na sua cidade. Como José e Maria também eram de Belém, eram descendentes, tinham descendência de Belém, eles foram levados ali, foram de Nazaré até a Judéia, até Belém, para participarem do censo. Esse censo, na verdade, ele era... o povo judeu não tinha obrigação militar com o Império Romano. Eles não tinham que cumprir as obrigações militares, mas eles eram catalogados ali através desse censo para que eles fossem cobrados o imposto. Esse era um jugo romano e os povos que Roma dominava tinham que pagar os impostos ali a Roma, ao Império Romano. Então, continuando, versículo 6, versículo 7, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. No tempo certo nasce Jesus, como diz Paulo aos Gálatas, na plenitude dos tempos Jesus nasce. E ali é o tempo de Deus, esse é o tempo certo, é o tempo que vem na perfeição. Talvez você tenha pedido coisas para o Senhor, não tem chegado ainda, mas saiba que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, como diz Eclesiastes capítulo 3. Então fica em paz, fica tranquilo que Deus sabe a hora, o momento de atender o teu clamor, atender a tua oração. No tempo correto, no tempo certo, nasce Jesus. E nós podemos ver também que o menino Jesus foi envolto em panos, era um costume que tinha na época ali, tiras de panos, enrolando o menino para agasalhar, para proteger também. E também vamos entendendo que o Senhor não teve um lugar para ele na estalagem, né, nas hospedarias, nos hotéis daquele tempo, e ele foi colocado então numa estrebaria, uma coisa que a gente fica meio chocado de ver o próprio Senhor nessa situação aqui. Mas e a gente observa nisso tudo que o Senhor ele vai na contramão do mundo. O Senhor, como dono do ouro, da prata, por certo poderia ter escolhido a melhor estalagem para que Jesus fosse colocado num berço esplêndido, fosse tratado com toda a deferência, com toda a reverência, como sendo o próprio Senhor, o Deus vindo a este mundo. Mas observamos que não foi dessa maneira que aconteceu. Eu creio que, para dar um exemplo de humildade, o Senhor nasce numa estrebaria, um lugar onde os animais iam passar a noite, iam dormir, e é colocado ali numa manjedoura. Manjedoura é um lugar onde os animais comiam ali, era um tipo de um coxo, onde era dada comida aos animais. Então nós ficamos assim, constrangidos, como Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange, desde o seu nascimento, sendo colocado ali, nascido numa estrebaria, colocado numa manjedoura. E nessa situação entendemos que para mostrar a humildade do Senhor, ele sendo o Senhor, se fazendo homem, se fez humilde. Quem dera a nós também não devemos estar tendo todo o cuidado de saber que tudo pertence ao Senhor, a graça é Ele que nos dá, e se Ele nos usa para fazer alguma coisa para a sua obra, devemos agradecer que é pela bondade, pelo amor e pela misericórdia dele. Não podemos estar dizendo que o eu fiz, o eu faço e acontece. Não,
tudo é pela bondade do Senhor. Esse é o entendimento que nós devemos ter. A exaltação, a glória é dada ao Senhor. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, ele nos dá um entendimento disso que nós estamos falando. Falando com referência a Jesus, ele diz que não teve por usurpação o ser igual a Deus, né? Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, né? O próprio Senhor nos dá o exemplo, se humilhando através do seu nascimento e indo na obediência até a morte, morte de cruz. Então, versículo 8, nós vamos estar continuando nessa palavra expositiva. Ele nos diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Uma noite, pensamos assim, uma noite comum como outra qualquer, mas foi uma noite singular, e o privilégio daqueles pastores ali de poder ouvir o que eles ouviram e depois ver o que eles viram, indo visitar o menino Jesus, né? Acostumados no seu trabalho da vigília, nas madrugadas, praticamente não tem muita novidade ali, não acontece muita coisa, mas de repente ali eles veem o resplendor da glória do Senhor. Vamos ver nos versículos mais a seguir. O Senhor age em vidas num repente, num momento. Talvez você esteja aí pensando que não acontece mais nada comigo, que eu estou aqui esquecido, mas mantenha a tua comunhão com o Senhor, que é a bênção maior que nós podemos ter. Tudo depende disso, tudo parte disso. Quando você vê que eles estão ali nessa situação, num repente, estamos falando a palavra de Deus ao teu coração, Deus pode ouvir as tuas orações. Num repente, Deus pode renovar tuas forças, refazendo as tuas forças para perseverar orando. E de repente Deus pode também, através das suas orações, acalentar a tua esperança naquilo que você tem pedido, e talvez nem tenha orado mais, imaginando que Deus não está me atendendo, Deus não está me ouvindo, mas Deus ouve sempre as nossas orações. A única coisa que há um impedimento nas nossas orações, que agrava os ouvidos do Senhor, é o pecado. Se eu estou vivendo uma vida que agrada ao Senhor, buscando viver uma vida de obediência à palavra do Senhor, tenha por certo que Ele está ouvindo, e no tempo certo, na plenitude do tempo, no kairós de Deus, você irá receber aquilo que você está pedindo, se for a vontade do Senhor e se for o melhor para você também. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Pedimos e não recebemos, e muitas vezes porque não é o melhor para nós. E certa feita, um homem de Deus falou que dava graças a Deus porque Deus não tinha atendido todas as suas orações. Porque se ele tivesse atendido todas as suas orações, ele ia estar em grandes problemas ali. Não sabemos muitas vezes nem o que pedimos, mas devemos ter sabedoria até para pedir também. E essa é a importância maior para nós. Não é aquilo que estamos pedindo ao Senhor, uma bênção específica que temos pedido para o Senhor. O importante para nós é, através da nossa oração, termos a nossa comunhão, a nossa intimidade acrescentada com o Senhor. Mais importante até do que o próprio pedido que você está fazendo de oração. Quando você está orando, você com certeza não está tão somente orando pedindo, mas orando também agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas, e orando também buscando uma intimidade com o Senhor, Ele sendo o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso ajudador, Ele que está conosco todos os dias. Assim, Deus não está distante nos céus, a uma distância geográfica que ninguém sabe a medida. Ele está em você, Ele está em nós através do Espírito Santo. Então fica em paz, desenvolva essa amizade com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor, tendo isso como o que é de mais importante, é o de melhor para você. Eu tenho exemplo, na palavra de Deus podemos falar, o Salmos 42, a gente costuma usar muito,
E o salmista fala: minha alma suspira, assim como a corça suspira pelas águas correntes, a minha alma suspira, o brama pelo Deus vivo, pelo Senhor. Né? Esse é o anelo do salmista. Esse deve ser o anelo do nosso coração. Suspirar, bramar pelo Senhor, querer mais do Senhor. Da mesma forma, o exemplo que nós podemos falar com relação a Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, conhecemos a história. Marta servindo ali, correndo para lá e para cá, preocupada com as coisas da casa, e Maria ficava aos pés do Senhor ali, ouvindo o Senhor falar, conversando com o Senhor. E Marta, certa feita, ela vai ter com Jesus e pede para que Jesus fale com ela, porque só ela trabalhando e Maria não fazendo nada. E Jesus fala para Marta ali: Marta, Marta, oh glórias a Deus, Maria escolheu a melhor parte e não vai ser lhe tirado, né, esse privilégio de estar sentada aos pés do Senhor. É lógico que Marta tem o seu valor nos trabalhos, a mulher no trabalho da casa tem o seu valor, ela é louvada por isso, mas Maria, ela queria um particular a mais com Deus. Não sabemos a conversa que eles tinham ali, mas por certo, grande bênção ali, esse diálogo ali, ouvindo Jesus falar, a palavra na boca do Senhor, palavra de alegria, de conforto, de segurança, de esperança, de fortalecimento. Não sai uma palavra da boca do Senhor sem que tenha um significado, um endereço certo. Não vai, nenhuma palavra ociosa sai da boca do Senhor. Então Maria escolheu a melhor parte. Nós estejamos também escolhendo a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, não tão somente pedindo, mas agradecendo e buscando uma comunhão maior com o Senhor. Nós vemos na sequência, versículos 9 a 11, onde a Bíblia nos diz dessa maneira, versículo 9 ao versículo 11. Glória a Deus. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aquela que poderia ter sido uma noite comum, aqueles pastores, iria ser uma noite marcante como nunca houve antes. Um anjo do Senhor veio e trouxe a eles essa palavra. A glória do Senhor veio, o resplendor da glória do Senhor veio. Imaginamos ali uma madrugada escura e de repente um clarão nos céus e a voz do anjo bradando aqui. Eles tiveram medo, tiveram um temor, e normal e natural. Você está ali cuidando de um rebanho no meio da noite, noite escura, e de repente um grande clarão, um resplendor da glória do Senhor aparece, e o anjo fala para eles: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não há ser humano que fique indiferente diante do resplendor da glória do Senhor. Ninguém pode ficar impassível ali, da mesma forma que estava quando o Senhor se manifesta, a glória do Senhor se manifesta. É algo que a nossa carne, a nossa estrutura humana não foi construída para estar olhando ou estar vivenciando a glória do Senhor. Ainda não é o tempo de estarmos usufruindo desta glória plena do Senhor. O Senhor vem, nos abençoa, se manifesta a nós, é verdade, em nossos dias, mas dentro de uma medida, e uma medida certa que Ele sabe, senão não suportaríamos isso. E nós vemos a palavra de Deus, alguns exemplos aqui, em Isaías capítulo 6, é um texto bem conhecido da palavra de Deus, quando o profeta Isaías diz: eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor, é uma declaração do profeta Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, profeta messiânico. Ele viu, não sabemos se ele viu
um vislumbre da glória do próprio templo onde ele estava, ou se Deus abriu os céus e ele pôde ver ali o Senhor assentado num alto e sublime trono. Não sabemos, mas a reação dele é exatamente isso que estamos falando. O que ele fala ali, depois que viu ali a glória do Senhor, Deus preparou ele para aquele momento onde iria iniciar ali o seu ministério. O profeta Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E ele sentiu ali a pecaminosidade nossa, do ser humano, a maldade, tudo aquilo que o pecado acarretou ali no paraíso, no jardim do Éden, tudo aquilo ao qual carregamos. Ele sentiu aquilo diante daquela visão, daquele vislumbre da glória de Deus. E o Senhor dá ordem a um anjo que com uma brasa viva toca os seus lábios e purifica os lábios ali de Isaías. Também podemos ver a visão sobrenatural que João teve quando ele foi arrebatado ali, né? Subiu ali na ilha de Patmos, onde estava, foi arrebatado em espírito. E ele dá a declaração que ele vê do Senhor, e não existe ser humano que possa ver o que ele está vendo, que não venha sentir ali esse temor, não venha se encolher ali e sentir que vai perecer, né? Esse é o sentimento da glória do Senhor, né? Então, quando nós estamos vendo aqui essa experiência do apóstolo João, ele diz assim, Apocalipse capítulo 1, versos 13 em diante, ele diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Glória a Deus por esta visão tão maravilhosa que o apóstolo João teve, e sentindo também o mesmo temor que os pastores ali, quando Jesus é anunciado pelos anjos do seu nascimento, os pastores sentiram, e agora o apóstolo João sentiu de uma maneira, com certeza, de muito mais intensidade, quando ele vê o próprio Senhor ali com o seu corpo glorificado, né? Então o anjo discerniu esse sentimento dos pastores, falou para eles não temerem as novas de grande alegria que eu trago para vocês. Essas novas de grande alegria é o Evangelho são as boas novas. Então é isso que nós estamos falando, e vamos estar nesta mensagem, vamos estar passando ao teu coração, você que nos ouve nessa manhã. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entregar sua vida nas mãos do Senhor e deixar Ele literalmente tomar conta de todo o teu viver, né? Crer no Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, não só como Salvador, mas como Senhor também. Entregar sem nenhuma restrição a tua vida nas mãos dele. É isso que é o anelo da nossa alma, o desejo do Senhor, que todos sejam salvos. Se você ainda não teve essa experiência que nós um dia tivemos, não por exclusividade ou não por ser melhor do que ninguém, mas um dia ouvimos a voz do Senhor através da sua palavra, fomos convencidos pelo Espírito Santo, entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, e a nossa vida mudou e continua sendo mudada a cada dia. Então é a oportunidade que você tem nessa manhã de poder ouvir essa palavra, uma palavra gloriosa com relação ao nascimento de Jesus, uma palavra também evangelística que quer trazer você que nos ouve a salvação. Você que já entrou no caminho do Senhor, que está andando com Cristo, que você seja edificado, seja fortalecido na tua fé nesta manhã também, através da palavra do Senhor. Então nós vemos que a palavra do anjo: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador,
que é Cristo o Senhor. Esse a essência da palavra é essa aqui. Cidade de Davi, Belém, nasceu hoje, naquele dia, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Foi registrado na terra, no censo de Judá, e confirmado nas regiões celestiais pelo anjo do Senhor, mais uma multidão de exércitos celestiais. O anjo falou, em seguida uma multidão de exército celestial vai estar cantando ali, e nós vamos estar vendo a seguir aqui no versículo 12. Né? Então, antes, o versículo 13 e o versículo 14, que a multidão do exército celestial vai louvar ao Senhor. Mas o versículo 12, esse anjo que anunciou o nascimento de Cristo, ele dá um sinal ali para os pastores, para que eles fossem ter com o Senhor e presenciar isso que eles estavam ouvindo, ver o menino ali, Jesus, deitado naquela manjedoura. Onde ele diz no versos 12, isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aqui está o sinal, porque não é comum isso, deitado em uma manjedoura, né? Então nos aponta para uma estrebaria. Os pastores estavam no campo, eles iriam para a cidade de Belém para ver esse acontecido extraordinário, e ali com certeza facilitaria para eles estarem localizando o menino e chegarem diante do menino Jesus ali, estar adorando o Senhor. Mas no versículo 13 e 14, que nos diz assim, no mesmo instante, né, que o anjo fala isso, que achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então o irmão pode imaginar isso, no meio daquela madrugada, um clarão do resplendor da glória do Senhor, e de repente uma multidão dos exércitos celestiais falando, cantando, louvando desta maneira, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que coisa tão extraordinária, tão maravilhosa, você imaginar ali a experiência daqueles homens simples, humildes, pastores de rebanho, e o privilégio que eles tiveram ali de receber essa notícia e de ver, presenciar tudo aquele resplendor da glória do Senhor, e um exército celestial louvando a Deus, cantando dessa maneira. É algo impactante, algo tocante. Quando nós imaginamos isso, às vezes somos tocados, um coral da igreja cantando, uma grande orquestra, uma sinfonia cantando, tocando louvores a Deus, ficamos tocados pelo Espírito de Deus. Agora imaginando um anjo anunciando e um exército celestial de anjos cantando, louvando ao Senhor, falando essas palavras tão gloriosas ali, dando glórias a Deus. É algo maravilhoso isso, né? Deus não iria deixar o seu filho nascer assim, escondido, sem ninguém saber, ainda que foi num lugar muito escondido, mas foi propagado ali nos céus, para que os pastores fossem ali confirmar e estivesse registrado na palavra de Deus, o qual estamos compartilhando diante de você nesta manhã, meu caro, meu amado irmão, meu caro, meu amado ouvinte da palavra do Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra para com os homens, boa vontade. Muito bem, glória a Deus. Versículo 15 a 16, onde diz, aconteceu que ausentando-se deles os anjos para o céu, o anjo que anunciou o grande exército celestial voltou para o céu, o lugar de origem deles. Disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Me chama muito a atenção aqui nesse texto da palavra de Deus, essa palavra, foram apressadamente e acharam Maria e José, o menino deitado na manjedoura. Os pastores ali foram com diligência para ver aquilo que eles tinham ouvido, o anúncio do nascimento do Senhor.
o que eles tinham ouvido, um grande coral de anjos celestiais, uma milícia celestial louvando a Deus, dando glórias a Deus nas alturas. Eles não tiveram que, não foram negligentes naquilo que eles viram, foram diligentes naquilo que eles ouviram, e imediatamente, eu não sei a hora da madrugada que era, por certo já estavam cansados, pastoreando um rebanho ali, olhando ali, tendo um cuidado, vigiando para que os lobos não atacassem ali as ovelhas, e com o corpo cansado já, pensando em voltar para casa e comer alguma comida quente, dormir, descansar. Mas o impacto foi tão grande ali, daquilo que eles viram, que eles foram correndo para lá apressadamente. Essa é uma palavra que chama muito a minha atenção. Foram ver o menino Jesus. E nós temos tido essa diligência para buscar o Senhor, nós já nas mãos do Senhor, filhos de Deus, os nossos nomes escritos no livro da vida. Temos tido essa diligência para conhecer mais do Senhor, na beleza da sua santidade, ou temos sido negligentes, ou deixamos para amanhã, ou deixamos para depois, ou deixamos para estar ouvindo alguém pregar uma grande mensagem, estarmos nos alimentando, e nós mesmos, cada um de nós, estamos aqui negligenciando a bênção maior que nós temos, que é conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, como Oséias fala, profeta Oséias, capítulo 6, versos 3, e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que essa manhã seja uma mensagem nesse sentido também, para que você seja despertado para buscar o Senhor nas madrugadas, orar a Deus, clamar pelo Senhor, não só pelas tuas necessidades que você tem, mas principalmente por querer mais do Senhor. Não é mesmo? Como é que o Senhor pode se alegrar se nós queremos as bênçãos dele, mas dele próprio nós queremos muito pouco dele próprio? E Deus é nosso Pai, ele nos ama, nos deu prova desse amor para conosco em Jesus. Então que seja uma palavra de estímulo, de incentivo ao teu coração para estar buscando ao Senhor. E buscar ao Senhor, como nós temos dito algumas vezes, não é privilégio dos pastores, dos missionários, as pessoas que têm um compromisso na casa de Deus, não é para toda a igreja do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que senta talvez no último banco da igreja ali, está ali quieto ali, é para você também. Essa maravilha, esse mistério de buscar do Senhor e conhecer mais do Senhor. Que Deus esteja tocando através do seu Espírito na tua vida, para você ter um relacionamento acrescentado com o Senhor a cada dia. Como é que você vivia há 5, 10 anos atrás? Como é que você vive hoje? Há alguma evolução na vida espiritual? Você tem realmente estado mais perto de Deus? Ou está igual? Ou está mais longe do Senhor? Então Deus fala ao teu coração nessa manhã, uma palavra que está no meu espírito para falar contigo, para incentivar você a estar tendo um particular com o Senhor. Ele quer que você tenha esse particular com Ele. Esse é o anelo, o desejo do Senhor é esse. Ele quer abençoar, com certeza quer abençoar toda sorte de bênção, mas mais do que isso, Ele quer você, Ele quer o teu coração, Ele não quer uma parte da tua vida, Ele quer na integralidade. Assim como Ele se deu ali naquela cruz, Ele nos quer na totalidade da nossa vida. Nossa vida não pertence mais a nós, a nossa vida é dele. Ele comprou, nos criou e nos comprou com alto preço. Que Deus esteja movendo em nossos corações para estarmos buscando a face do Senhor com alegria e não com religiosidade, mas com alegria, com desprendimento e com toda a força do nosso ser. Então, ainda que o versos, vamos ver aqui 17 e o versos 18, onde diz, e vendo-o, se referindo a Jesus, que eles viram, o menino Jesus deitado naquela manjedoura, exatamente como os anjos falaram, envoltos em panos, e ali quieto, ali sossegado, ali, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Eles falaram o que o anjo falou para eles ali, exatamente para José e para Maria. E todos que ouviram José e Maria se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Eles ficaram maravilhados com aquilo que
os pastores diziam. Aí o verso 19, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Nós podemos ver aqui Deus tratando com Maria, desde o chamado de Maria, que você vê no Lucas capítulo 1, Deus tendo cuidado de falar algumas coisas específicas para ela, preparando ela mais para frente, preparando ela para aquilo que ela iria estar presenciando ali, naquele dia ali, tão terrível, que nós vamos estar falando aqui. Deus está agindo de uma maneira que só Ele sabe fazer, pode fazer e sabe como tratar conosco. E nós recordamos aqui, quando a gente lê aqui, que Maria guardava todas essas coisas no seu coração, desde Lucas 1:28, onde a palavra diz: salve a agraciada, quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria e diz: salve a agraciada, ou escolhida por Deus, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E depois em Lucas capítulo 1, versos 31 e 33 também, quando o Senhor diz assim: e eis que em teu ventre, o anjo fala, eis em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora, confirmada através do anjo que fala aos pastores, em Lucas capítulo 2, versos 10 e 11. E o anjo lhes disse, falando aos pastores: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vários textos na palavra de Deus, que Deus está falando ao coração de Maria, e ela guardando todas as coisas no seu coração. E por fim, Simeão ali, Lucas 2, nesse contexto mais à frente dessa palavra, capítulo 2, versos 34, e Simeão fala esta palavra certeira, uma palavra dura ali, onde ele diz, na parte final do versículo: uma espada traspassará também a tua própria alma. E, por certo, foi o que ajudou a suster a Maria ali aos pés da cruz. Uma espada traspassará também a tua alma. Então, vemos Deus preparando todas as coisas e para que ela pudesse suportar ali o irmão, a irmã, principalmente a irmã, as mães. Imagine um filho seu ali pregado numa cruz, ela estando ali, tendo que sofrer todo aquele impacto, daquela violência ali. Saiu do seu interior, do seu ventre, e o amor que ela tinha pelo Senhor e o Senhor por ela, mas por certo essas palavras ali sustiveram ali Maria, conseguiu sustentar ela ali naquele momento tão terrível. Então eu quero concluir essa palavra agora no versículo 20, onde diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus porque tudo o que tinham ouvido e visto uns lhes havia sido dito. Eu não sei se alguns desses pastores puderam presenciar o ministério de Jesus, iniciado por volta de 30 anos após o seu nascimento. Dá com certeza para ter o tempo disso, porque quando o anjo apareceu aos pastores, eles tinham por volta de 30, 40 anos de idade, eles teriam ali 60, 70 anos de idade, perfeitamente normal. Eu não sei se eles também presenciaram a pregação de Jesus em Mateus 4,17, quando o Senhor ali enfatiza a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado diante de vós o reino de Deus. Não sei também se eles viram alguns milagres que o Senhor fez em Mateus 4,23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a palavra contundente que Jesus fala na casa de Zaqueu também, fazendo um link ali com a fala do anjo em Lucas 2,11, em Lucas 19,10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ligando ali com a fala do anjo em Lucas 2,11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A mesma palavra que Jesus fala na casa de Zaqueu,
né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, exatamente o que o anjo fala em Lucas 2,11. A cidade de Davi, em Belém, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Podemos imaginar também, se algum desses pastores estiveram ali diante do Calvário, trazendo por certo a memória daquele indefeso bebê deitado naquela manjedoura, e agora eles vendo o Senhor pregado naquela cruz, como é que eles poderiam entender isso quando eles ouvem dos anjos: eis aqui trago novas de grande alegria? Como é que pode ser novas de grande alegria se Cristo está pregado ali naquela cruz? Como é que se explica isso? Como é que eles vão entender isso? Se é que eles estavam ali, eu posso conjecturar dessa maneira, como é que eles vão estar entendendo novas de grande alegria se ele está sofrendo o que ele está sofrendo ali, né? Que explicação nós temos para isso? Sim, a salvação de graça para todo o povo, mas teve um alto custo, preço de sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário. Como entender isso? A resposta está dada no terceiro dia após o sepultamento de Cristo. Jesus se levantou daquele túmulo sombrio de pedra e ressuscita vencendo a morte. Aleluia e glória a Deus. Ele levanta daquele túmulo. A Bíblia diz que era impossível que a morte o retivesse. Pedro, no seu discurso em Atos capítulo 2, versículo 24, ele fala essas palavras: é impossível que a morte o retivesse. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Como que a morte poderia levá-lo se ele não pecou? Então a morte não levou o Senhor, foi o Senhor que entregou a sua vida nas mãos do Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu creio que a morte, quando chegou, ele já tinha ido embora, não teve vez para pegar o Senhor ali. Ele tem o domínio. O próprio Senhor falou em vida: o Pai me deu esse poder de entregar minha vida e tomar para si. Então a resposta está dada aqui. Alguns desses pastores tiveram nesse tempo ali, na palavra do que o anjo fala: trago novas de grande alegria. Como é que vai fazer sentido? O sentido é esse aqui: Jesus ressuscitou. E quem sabe eles não estavam, alguns deles não estavam também, junto com aqueles 500 homens que viram, como a Bíblia diz, mais de 500 pessoas, 1 Coríntios 15, 6, que viram ao Senhor ressurreto ali. Quem sabe estavam junto com eles ali agora, entendendo já o mistério ali da cruz de Cristo, o nascimento do Senhor, menino indefeso, os milagres que fez, a sua morte, a sua ressurreição, e vai um dia voltar para buscar a sua igreja. A manjedoura explica a humildade do Senhor. Jesus fala: quando o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A cruz do Calvário explica o amor de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a ressurreição mostra o poder de Deus. Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então eu faço um convite nesse final dessa palavra, essa mensagem. Você que está ouvindo, a distância que você está ouvindo, não importa se essa palavra está chegando aos teus ouvidos, seja por que meio for, e seja quando for, pode não ser até nem nesse dia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela, quando você estiver ouvindo, ou hoje, ou amanhã, ou mês que vem, não sei quando, ela tem poder para te salvar. Você que ainda não está com a sua vida salva nas mãos do Senhor. Então, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Esse é um convite que o Senhor faz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse pereça não é a morte física, é a morte espiritual, é a morte eterna. Então está diante de você para tomar essa posição, dar um passo de fé, como nós fizemos um dia, ouvimos a palavra do Senhor, abrimos o nosso coração, entregamos nossa vida nas mãos dele, ele nos salvou e nos dá alegria de estarmos nas suas mãos e peregrinando nessa terra, amparado por ele e com esperança no porvir de um dia estarmos na presença do Senhor por toda a eternidade. Está diante de você
meu amado ouvinte, a Bíblia diz também que todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você pode, com certeza, numa atitude de fé, pela graça, é a graça em primeiro lugar, tudo é pela graça, não há preço que possa comprar uma alma. O mundo inteiro, a riqueza do mundo inteiro não compra uma alma. Tão somente o sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário, o sangue carmesim, o sangue puro, o sangue inocente, que sofreu por amor a nós, carregou sobre si os nossos pecados no madeiro, sofreu a morte vicária no nosso lugar, foi propício ao Pai que recebeu o sacrifício do seu Filho por nós, que pode fazer isso por você, te dar a vida eterna. Faça isso agora, você onde estiver, tão somente clamando ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, confiando a sua vida nas mãos do Senhor, fazendo com que Ele venha morar em você através do seu Espírito, você venha ter o seu nome escrito no livro da vida. Fazendo isso, procure uma igreja para você congregar, para você servir a Deus, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ter a sua vida transformada e sentir a alegria que nós sentimos. Nós temos o Espírito de Deus, sentimos essa alegria do seu Espírito em nós. É isso que vale a pena a vida ser vivida com Cristo, vale a pena. Então você faça isso. Tantas igrejas, aqui a própria Igreja Paz, que é uma igreja de idoneidade na palavra, né? Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, igrejas que preguem a verdade da palavra de Deus, tantas igrejas que temos aqui. Faça isso. Faça como os anjos ali, foram apressadamente conhecer o menino Jesus. Hoje você não vai conhecer o menino, hoje é o homem, Deus, é o Filho do homem, é aquele que está com os braços abertos para te receber e para te salvar. E você que já deu esse passo de fé, que você esteja sendo edificado através dessa palavra, tenha sido renovado no Espírito através dessa palavra, e a glória e a honra seja dada ao nome do Senhor. Amém. Eu quero orar após esse amém e agradecer ao Senhor esse tempo, esse dia que Ele tem nos dado aqui, de podermos estar aqui mais uma vez aqui na Igreja da Paz. Venho com muita alegria aqui sempre, dou graças a Deus pelos irmãos que têm nos dado essa oportunidade. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual tributamos todo louvor, toda adoração, toda exaltação, e damos graças a Ti, Senhor. A promessa que o Senhor fez desde o princípio das Escrituras, se cumprida ali com testemunhos no nascimento do Teu Filho amado, se cumprido ali no Seu ministério, se cumprido nos milagres, se cumprido na Sua morte, na Sua ressurreição, se cumprido na sua andada na terra por 40 dias e se cumprido na sua ascensão aos céus, por certo se cumprirá na Tua volta, Pai. Essa é a esperança da Tua igreja que anelamos em nosso coração. Renova essa esperança no coração do Teu povo, da Tua igreja. Estejamos, Senhor, nos alegrando logo mais na festividade de Natal, e que verdadeiramente o Natal, que é Cristo, seja vivenciado a cada dia em nossas vidas, Pai. Assim rogamos, agradecemos e Te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.